Cada heredograma abaixo apresenta uma história familiar relacionada a determinada doença rara do ser humano. Cada uma proveniente exclusivamente de um modo de herança diferente, que pode ser autossômico dominante, autossômico recessivo ligado ao Y, recessivo ligado ao X e mitocondrial. Os indivíduos que possuem uma dessas doenças, independente da herança, são destacados nos heredogramas com símbolos cheios. Então aqui eu tenho o heredograma A, o heredograma B, o heredograma C, o D e o E. A gente pode parar aqui e analisar cada heredograma por si só, mas eu acho que o mais fácil da gente fazer nesse momento é olhar para as alternativas e ir conferindo, porque a gente pode parar com muita informação aqui. E se você pensar que você está num vestibular, você tem um tempo limitado para cada questão, é melhor a gente simular uma resolução de uma maneira que fique mais próxima daquilo que você vai fazer. Então vamos lá. Vamos para as nossas afirmativas aqui. Sobre os heredogramas apresentados e com base nos conhecimentos de genética, é correto afirmar que 1. O modo mais provável de herança do heredograma B é o mitocondrial, pois se observa a transmissão da doença das mães afetadas para a prole, o que não ocorre em relação aos pais afetados. Vamos olhar aqui qual é o heredograma que ele está perguntando, heredograma B. Vamos lá. Sempre que eu tenho uma mãe, sendo que as mitocôndrias são as mesmas mitocôndrias do óvulo, então as mesmas mitocôndrias da mãe. Então, você compartilha as mesmas mitocôndrias que a sua mãe, não que o seu pai, certo? Os espermatozoides perdem essas mitocôndrias, elas servem só para dar essa motilidade, né? Fazer o espermatozoide andar, não entram no zigoto. Então, eu tenho uma mãe que é afetada e todos os filhos são afetados. Mais uma vez aqui, eu tenho uma mãe que é afetada, todos os filhos são afetados. Eu tenho uma mãe que é afetada, todos os filhos são afetados. O que significa isso? Que a herança possivelmente é sim uma herança mitocondrial. Então, essa afirmativa lá na 1 está devidamente correta. Certo? 2. O modo de herança do heredograma E é recessivo ligado ao X, pois apenas indivíduos do sexo feminino são afetados. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui para entender como é que está funcionando essa história aqui. Recessivo ligado ao X porque apenas sexo feminino é afetado. Bem, o que eu posso dizer dessa história? É sim uma herança recessiva, mas eu não posso afirmar em hipótese alguma que é uma herança recessiva ligada ao X. Até porque as chances de você ter, numa herança recessiva ligada ao X, mulheres afetadas, é bem menor do que homens afetados. Por que isso? Vamos supor que eu tenha essa seguinte situação. A mulher, ela é XAzão, XAzinho. Aqui a gente tem todos os homens normais, certo? Todos os homens normais. Então eles são XAzão, Y. Pensando numa doença recessiva ligada ao X. Se a gente for fazer esse cruzamento aqui, no caso das mulheres, o homem vai passar para elas sempre esse XAzão, porque eu estou definindo o sexo feminino, quem vai definir isso é o espermatozoide. Automaticamente, mesmo que a mulher passe o XAzinho, eu vou ter a característica dominante, porque eu não tenho uma possibilidade de fazer uma homozigose recessiva no caso de uma mulher. Agora, pode acontecer da mulher passar o XAzinho, então esse XAzinho vem para cá, e aí o homem, no caso, vai passar o Y. Então os homens possuem 50% de chances de serem portadores da doença. Isso é característico de uma herança recessiva ligada ao cromossomo X. E não é o que a gente está observando nesse caso aqui, tá? Eu precisaria ter a mãe portadora do gene e o pai portador da doença, né? Porque ele só tem um cromossomo X, para que eu pudesse ter as duas mulheres portadoras. Então, não é o caso. Então, a 2 está devidamente errada. Vamos aqui para 4.
O modo de herança ligado ao Y é observado no heredograma A. Porém, a doença do heredograma C possui um padrão em que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança. Vamos dar uma olhadinha. Heredograma A falando que é Y. Para ser Y, o homem sempre tem que passar para o seu progenitor, quando ele for homem, essa doença. Então vamos lá. Aqui eu tenho um portador. Todos os homens, filhos desse portador, também possuem a doença. Tenho mais um portador aqui. Todos os homens, filhos dele, possuem a doença, as mulheres não. Tenho mais um portador aqui e os homens possuem. Então, aqui eu posso falar que é uma herança ligada ao Y, perfeito. E aí ele completa aqui dizendo que não se descarta a possibilidade de haver esse modo de herança no heredograma C. Bem, a primeira coisa que a gente precisa saber é, tá errado, porque o próprio enunciado dizia que cada herança aqui é diferente. Então já está errado por conta disso. Ele te dá a informação certa da Y, que é o A, mas depois ele te dá uma informação que já desmente o enunciado. Isso então não pode acontecer. Mas vamos olhar. Pode ser ligado ao Y aqui? Vamos pensar. Pode ser ligado ao Y aqui? Não. Por quê? Porque eu tenho homens que são afetados e filhos que não são afetados. Filhos homens que não são afetados. Esse cromossomo Y não pode mudar a estrutura dele, os genes dele no meio do caminho. Então, não pode. Então, a gente confirma que aqui está errado. A 4 está devidamente errada. 8. A doença presente no heredograma C pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva. Porém, é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva, por se tratar de uma doença rara, pelo fato de os indivíduos sem a doença não serem portadores do alelo raro responsável pela manifestação da doença. Confuso, né? Doença presente no heredograma D pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva. Porém, é mais provável que seja uma herança autossômica recessiva, por se tratar de uma doença rara e pelo fato de os indivíduos sem a doença não serem portadores do alelo raro responsável pela manifestação da doença. Se eles não são portadores, eles não podem, em hipótese alguma, gerar indivíduos portadores se ela for recessiva, tá? Porque olha só, se ele não for portador, vamos supor que aqui, vou pegar esse heredograma aqui de exemplo, essa parte do heredograma. Então aqui ele é azinho, azinho, e aqui ele seria azão, azão. Ele não é portador do gene. Todos os filhos seriam azão, azinho. Então, como que surgiram esses dois aqui? Não tem jeito, não dá liga. Automaticamente, posso afirmar com todas as letras que aqui está errado. A 8 está errada. 16. O heredograma C possui um modo de herança recessivo ligado ao X, porém não se descarta a possibilidade dele ser dominante ligado ao X autossômico. Gente, nós já identificamos aqui, tá? Vamos lá. O B é mitocondrial, o A é o Y. Vamos olhar para cá. A mesma explicação que eu dei falando aqui do X naquela alternativa anterior, se eu não me engano foi a 4, que ele perguntava se o C podia ser ligado ao Y, a gente vai ver aqui, tá? Olha só. Eu tenho a maioria de homens portadores da doença aqui. Isso já indica que é uma situação ligada ao sexo. Só preciso saber se é com Y ou com X. Eu vou dizer que é com X por quê? Porque eu não tenho aquela situação que eu tenho no heredograma A, que é a situação de todos os homens portadores já eram filhos homens portadores. Tá? Tenho aqui o exemplo desse cromossomo. Esse cara aqui é portador, mas esse cara aqui não é portador. Ele deveria ser se fosse ligado ao Y. Beleza? Então já sei que é uma herança ligada ao X. Mesmo que só tenha homens. Tá? O que eu preciso saber agora é se é dominante ou recessiva. E é muito fácil de eu saber isso. Por quê? Porque se esse cara aqui, ó, usando esse mesmo heredograma, fosse dominante, fosse, por exemplo, X azão, Y, na hora que ele fosse ter essa filha aqui, ele ia passar esse X azão.
E essa filha automaticamente teria que ser portadora, porque ela já teria o azão vindo do pai. Como ela não tem, isso indica que essa herança é recessiva. Então, é uma herança X recessiva, tá? É uma herança X recessiva. Então, a gente volta aqui para a nossa afirmativa e diz: o heredograma C possui um modo de herança recessivo ligado ao X, correto. Porém, não se descarta a possibilidade dele ser dominante ligado ao X ou autossômico. Não, se descarta sim a possibilidade dele ser dominante. A gente acabou de descartar essa possibilidade. 32. A probabilidade da próxima criança do casal 3,3 e 3,4 do heredograma E ser afetada e ser do sexo feminino é de 25%. Vamos lá. Esse casal aqui que a gente quer. O que eu vou observar nesse caso aqui? Que o heredograma E se trata de algo que é autossômico e recessivo. Tiago, por que você pode afirmar isso? Pelo simples motivo de eu ter dois pais não portadores, que seriam então azão, azinho e azão, azinho, tendo duas filhas azinho, azinho. Só numa herança autossômica recessiva isso seria possível. Só, tá? Então, eu já sei o tipo de herança do heredograma E. Qual é a afirmação que ele está me dando aqui? Que a probabilidade da próxima criança desse casal, do heredograma, ser afetada e do sexo feminino é de 25%. Então vamos lá, vamos fazer o quadrinho de Punnett. O quadrinho de Punnett diz muito pra gente. Então eu tenho aqui esse cruzamento aqui. Azão, azinho, azão, azinho, pode dar azão, azão, pode dar azão, azinho, pode dar azão, azinho, pode dar azinho, azinho. Então, para ser afetado, eu tenho 25% de chances. Legal. Então tá certo? Não. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que é do sexo feminino. Ele não está dizendo que é afetada somente. Ele está dizendo que é do sexo feminino. Então, ó, 1/4, que é as chances que eu tenho aqui, vezes meio, que é a chance de ter o sexo feminino, dá 1/8, o que seria mais ou menos 12,5%. Não, 14,5%, deixa eu subir, não os 25% que ele diz. Então a afirmativa 32 está errada. 64. É possível que apenas um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro que foi transmitido dos seus descendentes. O encontro desse alelo é promovido pelo casamento consanguíneo, resultado em indivíduos com a doença na quarta geração. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Então vamos apagar tudo isso aqui e vamos olhar para esse heredograma de novo. Opa. Então vamos lá. Supondo então que eu tenho esse caso aqui, ó, o azão, azinho nesse cara aqui. Esse azinho pode vir para essa mulher e pode vir para esse homem. Esse azinho pode vir para essa mulher, pode vir, quer dizer, para esse homem pode vir para essa mulher, certo? E aqui eu teria o azinho, azinho. Esse azinho, ele estava nessa família aqui, ó. Como eu tive um casamento consanguíneo aqui, a chance dele aparecer com mais frequência é maior, porque possivelmente aqui todo mundo é azão, azão. Eu estou falando de uma doença rara, eu não estou falando de uma coisa comum não, ó. Por isso eu posso afirmar isso aqui, tá? Automaticamente, olhando lá para aquilo que a afirmativa me diz, né, é possível apenas que um indivíduo da primeira geração do heredograma E tenha um único alelo raro que foi transmitido aos seus descendentes. O encontro desse alelo é promovido do casamento consanguíneo, que são os dois tracinhos, né? Então isso aqui está correto. Moral da história, a 1 está correta, a 64 está correto, então 1 mais 64 é igual a 65. Beleza?
É exatamente isso. Outra questão bastante trabalhosa, com certeza bastante trabalhosa.